Vamos lá, galera. Botei aqui um sonzinho aqui só para poder o pessoal ir entrando aí, se ambientando. E vamos ao que interessa. Sejam muito bem-vindos à live do projeto ABC do Mar. Outro dia eu recebi essa pergunta, né? Para quem que é essa live, esse projeto ABC do Mar? Esse projeto ABC do Mar aqui é para o amante do oceano que quer desenvolver uma habilidade de segurança no mar. Aquele amante do oceano que quer sentir aquela serenidade ali nos momentos difíceis do mar. Se você é amante do oceano e quer desenvolver essa habilidade de segurança no mar, essa live aqui é para você. Ela vai te ajudar a conseguir olhar de uma maneira um pouco mais técnica sobre as dinâmicas do oceano, conseguir identificar os perigos do oceano. E eu, como especialista em segurança no mar, tenho passado o meu conhecimento aqui para os amantes do oceano aí, já que sempre buscava esse tipo de conhecimento e não conseguia encontrar muita coisa clara sobre esse assunto. Beleza? Então, o assunto de hoje da live, né, para quem que não me conhece, está caindo aí de paraquedas, meu nome é Alan Marconi, sou guarda-vidas do Rio de Janeiro, e o assunto da live de hoje vai ser o que eu devo observar no mar antes de entrar. Qual que é o que eu preciso ver, quais que são os pontos ali necessários ali, as, os indícios ali se tem algum perigo no mar e tudo mais. Então, vou começar explicando o que seria isso, né? Eu, como guarda-vidas, quando eu entrei lá em 2008, uma das primeiras coisas que eu aprendi dentro dessa desse desenvolvimento ali pessoal ali como profissional da segurança ali no mar foi a questão de avaliar a cena. Primeira coisa tudo que você vai fazer, você precisa avaliar a cena. E essa questão de você conseguir, o que você deve observar, está incluída essa questão de você conseguir avaliar a cena ali do mar para conseguir gerenciar os riscos. A partir do momento que você consegue gerenciar os riscos, você vai olhar para o mar com outros olhos. Eu vejo diariamente que as pessoas às vezes nem sabem que isso existe. Você acha que a água ali do mar, ali, as correntes ali, não existem aquelas correntes e entra de forma ingênua ali no oceano e aí acaba que pode ser pego desprevenido ali naquela condição ali. Então, essa questão do que você tem que observar, ela está dentro desse gerenciamento de risco. Você precisa saber gerenciar os riscos, saber o que você precisa ver para poder desenvolver essa habilidade de segurança no mar. Estou com uma colinha aqui, a galera tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Aloha, vamos continuar. Também de nada adianta se você. De nada adianta você saber que tem que observar o mar, mas não saber o que tem que olhar ali no mar, né? Não adianta nada falar assim, a partir de agora eu tenho que observar as dinâmicas do oceano ali, mas o que você tem que ver ali? Essa que é a grande questão. Você tem que saber olhar alguns pontos específicos ali para poder gerenciar o risco. E a partir do momento que você consegue desenvolver essa habilidade de ver essas situações de forma natural, ver toda aquela movimentação das dinâmicas, das correntes de retorno, das correntes laterais, o seu olhar fica muito mais técnico.
E é isso que nós fazemos. Nós, guarda-vidas, pessoas que estamos ali no mar quase que diariamente, nós avaliamos o tempo todo o mar. O mar como se fosse um ser vivo, ele está o tempo todo ali em transformação, se movimentando. Então, nós estamos ali o tempo todo avaliando. E a partir do momento que você sabe o que você precisa avaliar, quais os pontos que você precisa identificar, quais os riscos você precisa identificar, o que vai fazer, você vai conseguir mensurar o que é um mar arriscado ou o que é uma condição tranquila no mar para poder tomar um banho sem nenhum problema. A partir disso daí, se você conseguir identificar uns pontos, você vai conseguir mensurar. Não, hoje é um dia que está muito perigoso. Não, hoje é um dia que está bem tranquilo o mar. E é isso que nós fazemos. Nós sinalizamos os lugares ali na praia ali, fazendo algumas avaliações de alguns pontos que eu vou falar para vocês o que são hoje, né? Então, eu só queria deixar claro que é isso, que nós que estamos ali diariamente ali na praia ali, é exatamente isso. A gente vai tentando identificar alguns lugares de risco, colocando ali a sinalização para evitar que as pessoas que são desavisadas caiam nesses lugares que são arriscados. Beleza? Mas aí, a partir daí, eu consigo até às vezes pensar assim. Eu até anotei aqui na colinha aqui o que as pessoas assim mais falam assim para mim. Pô, eu só fico onde dá pé. Eu até anotei aqui. Só fico onde dá pé. Eu preciso saber aonde que são os perigos no mar. É exatamente isso, porque se você parar se você não tiver essa visão dos riscos, você nunca vai ter aquela consciência se está tomando banho no local tranquilo ou não. E vários salvamentos eu faço com as pessoas tomando banho ali na beirinha ali. Tem até um jargão dentro do, do nosso meio ali, de guarda-vidas, é o rapa-neném. É um tipo de corrente ali que acontece bem na beira ali e ela arrasta e leva. Então, precisa muito, se você só fica ali de pé, no local onde dá pé, você precisa saber? Precisa saber. E aí outro dia eu estava fazendo uma prevenção na praia e ouvi o amigo falando assim, um banhista ali na hora. Pô, mas eu já entrei em vários mares com bandeira vermelha. Pô, olha a cabeça da pessoa. A pessoa entrar num mar que tem a bandeira vermelha, isso não vai habilitar ela de entrar em qualquer mar sem avaliar os riscos. Isso daí é que ele talvez deu sorte de ter entrado num local onde a bandeira estava vermelha e conseguiu sair, mas ele tem que tomar cuidado sempre, identificar os locais de risco para eventualmente não cair num local perigoso e não conseguir voltar, virar uma estatística de afogamento e toda a consequência que isso pode gerar. Beleza? Outra questão, né, é o cara que é surfista. Às vezes a pessoa confia na sua segurança ali no equipamento e aí ele nem faz essa avaliação técnica ali de como é que está a condição do mar, não consegue gerenciar ali os riscos, não avalia a cena e aí só porque está com a prancha, às vezes nem presta atenção, chega com um amigo, vai ali, entra no mar e pode virar uma estatística de afogamento. Beleza? Então, vou dizer assim uma forma errada que as pessoas costumam julgar, né? Achar esse tipo de avaliação, fazer esse tipo de avaliação. Qual que seria a forma errada? As pessoas buscarem indícios que não são pertinentes à segurança no mar. Por exemplo, profundidade.
Ah, hoje está raso, está tudo tranquilo, ali está raso, ali está seguro para mim. Você mensurar a sua segurança com a profundidade ali é totalmente equivocado. Por quê? Porque a sua condição ali de estar com o pé no chão no local que está raso, se você começar a perceber que todo aquele sistema ali está em movimento, quando você entra naquele fluxo ali de água ali, você facilmente pode ser retirado daquele local e colocado no lugar onde seguir o fluxo da água, e ser colocado no local onde é mais fundo e entrar numa dinâmica da corrente de retorno. Então a profundidade não mensura o seu grau de tranquilidade ali no mar. Outra coisa que as pessoas às vezes buscam como segurança são os bancos de areia, justamente pela profundidade ali. Então, vira e mexe eu encontro assim na praia. Ah, ali tá com banco de areia, então ali tá tudo bem, dá para poder ficar. Só que não é isso que é necessário identificar no mar para você conseguir desenvolver essa habilidade de segurança no mar. Você precisa começar a identificar, entender que o mar é a praia ali, essas praias oceânicas, onde tem arrebentação, onde está quebrando ondas, né, e tem dinâmicas de corrente acontecendo ali, é um grande sistema de movimentação de água. Então, a partir do momento que a onda estoura ali, que ela veio e estourou, ela movimenta a água e aí, a partir dali, as correntes se movimentam. Então, vai ter uma movimentação de água até a beira e a água retorna. E aí, se você entrar naquele meio líquido ali, automaticamente você entra naquele fluxo. E aí, se você cair naquele fluxo, você vai seguir o percurso da água. É igual num rio. Você entra ali no rio ali, você vai seguir o percurso do rio. Vai ter um local que vai correr um pouco menos, vai ter um local que vai correr um pouquinho mais rápido. No oceano é parecido isso daí. Então, o que que você tem que identificar? Você precisa identificar as correntes de retorno. O que que seria as correntes de retorno? Um local onde 90% dos casos de afogamento acontece. É um local que é a porta de entrada no mar. Para nós surfistas, as pessoas que entendem do oceano, é bacana procurar esses lugares para poder entrar no mar. Mas para a pessoa que não entende sobre o mar, não está ambientada com aquela condição ali, quando ela cai naquela condição ali que a corrente de retorno joga lá para dentro, ela não sabe o que fazer, acaba que vira uma estatística de afogamento. Então, existem vários indícios que você consegue identificar uma corrente de retorno. Então, a primeira coisa que eu faço na praia, a fim de identificar o grau de periculosidade do mar, eu já olho para as correntes de retorno, para as valas, tento identificar ela. Então, em pouco tempo ali eu começo a identificar, porque eu já tenho um olhar treinado. Tem algumas características que são muito claras, muito fáceis de identificar aquele movimento da água ali. Então, é o seguinte, assim, a grosso modo, o que que seria importante você perceber? É fundamental você perceber que esse sistema todo dali da praia existe uma movimentação de água, que você com o pé na areia, parado ali, com o pé no chão, não vai garantir a sua segurança. Você vai precisar perceber alguns pontos de movimentação de água ali. Então, se você é banhista, só frequentador ali da praia ali, é fundamental pelo menos saber onde é a corrente de retorno, esse local que, pô, 90% das pessoas se afogam nesses lugares. Então, geralmente está ali sinalizado ali com a bandeira vermelha, mas às vezes você tem que só desenvolver um olhar técnico ali, olhar para o local ali e perceber. E na verdade eu acho que eu vejo as pessoas tendo uma visão um pouquinho fechada ali. A pessoa chega na praia e olha só o que está acontecendo ali na frente dela ali. E não consegue ver o sistema ali de forma ampla. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando quebra a onda lá atrás, no outside,
a água começa a movimentar. Aquela movimentação ali de água ali começa a acontecer e vem na direção da areia. A areia está exercendo aquela função de frear aquela energia. Chega num ponto onde a água não tem mais para onde ir porque freou. A areia toda ali está inclinada, freou ali. E aí ela encontra um local, vai buscar um local para poder recuar e entrar no mar. A partir daquele momento ali que ela está retornando, é conhecido a corrente de retorno. Se você entra naquele fluxo ali, mesmo se você não souber nadar, o mar vai te jogar lá para trás. Então, a primeira coisa de segurança é identificar esses lugares para que, se você não quiser entrar no mar, né, você não entrar nesse fluxo. Isso quer dizer que a corrente de retorno sempre vai estar no lugar? É muito pertinente, as pessoas acham que sempre naquele lugar vai ter uma corrente de retorno, o tempo todo a corrente de retorno vai estar ali atuando. No oceano é um sistema cíclico, então imagina comigo, tem um tipo de corrente de retorno que é a corrente de retorno instantânea. É uma corrente de retorno que não tem um vão no fundo ali, ela acontece em cima da bancada de areia ali. Quando enche um volume de água ali, fica alto, esse volume de água, quando chega num nível, ela acontece como se fosse uma descarga, assim, ó, vum, descarrega aquilo ali. E aí, depois que descarrega, ela sai levando tudo que acontece, tudo que está ali no meio dela ali, leva lá para trás, aí faz aquela formação assim clássica, né, tipo um cogumelo, vai toda a água escoa por aquele sistema ali, e aí depois começa a encher de novo. Então, quando entra o seriado, a série de ondas, as ondulações, é que vai começando a encher o volume de água aqui. Então, outra coisa que eu percebo, que eu busco ali no sistema da avaliação da cena ali, eu fico prestando atenção um pouco na série, na quantidade de ondas que vem ali na série, no intervalo entre uma série e outra. Por quê? Por que você fica vendo o intervalo entre uma série e outra? Quando o mar está com um tamanho, é bacana dar uma avaliada nisso. Por quê? Porque você precisa perceber que no momento que está entrando a série, o volume de água está aumentando aqui na beira, nessa zona de arrebentação. O volume de água aumenta ali. Mas se tem um intervalo grande entre uma série e outra, o que vai acontecer? Vai aumentar o volume de água aqui na beira, a água vai procurar um local para escoar e aquele sistema vai escoar a água ali. Então a vala vai estar muito ativada e vai jogar a água lá fora. E aí vai acontecer esse sistema. Se tiver uma série atrás da outra, vai ficar aquela dinâmica ali o tempo todo ali acontecendo, muito forte. Então a probabilidade de ter várias correntes de retorno instantâneas e as correntes de retorno que são as que nós chamamos de permanentes, dependendo do local onde você esteja pegando praia ou surfando, elas vão estar muito mais ativadas, mas vai acontecer um certo movimento caótico, porque imagina, é muita energia entrando e muita energia saindo ao mesmo tempo. Então é muito fácil de sair meio que do controle ali, para uma pessoa que não tem experiência, às vezes, dependendo se for um mar que tem uma série atrás da outra, aquele volume de água ali, ele vai cair na dinâmica de entrar, que a dinâmica joga ele para dentro do mar, sendo que está vindo várias ondas batendo, e aí chega no local que nós chamamos de sanfona. O que seria a sanfona? É uma situação bem desagradável, que é o local onde você fica ali tomando as ondas e não consegue varar o mar. Então você fica ali bem na zona de impacto tomando onda. Por quê? Porque a energia do mar está te jogando para fora e a energia da corrente de retorno está te jogando para dentro. Você fica ali preso ali naquele sistema ali. Então é uma situação bem desagradável, muito perigosa de acontecer, e você precisa fazer essa leitura do mar antes de entrar para não se colocar numa condição dessa. Então, vamos recapitular ali. O que eu vejo primeiro? As correntes de retorno. Identifiquei as correntes de retorno. Começo a perceber o intervalo entre uma série e outra. Para quê? Para poder ver como é que está aquela dinâmica ali. O período entre uma onda e outra fala demais sobre a potência do mar, a força. O período é um espaço entre uma onda e outra.
Posso fazer até uma transmissão só de período para poder falar, mas os maiores períodos são as ondas que são mais potentes, que vai movimentar mais quantidade de água e, consequentemente, a corrente de retorno pode ficar mais ativada. Então, então, mas aí muita informação passando para você, de repente não vai ser muito agradável, você não vai conseguir assimilar muito. Então vamos lá. Identificou corrente de retorno. Corrente de retorno, como é que você consegue identificar uma corrente de retorno? Percebe a água retornando. Tem algumas características clássicas. A água mais clara, num local onde tem a bancada rasa, sempre vai ter uma água mais clara. Num local onde é muito fundo, você vai perceber que as ondas quebram e ali naquele local parece um riozinho, tipo uma piscininha jogando parado assim. Ali naquele local é onde é a corrente de retorno com a bancada bem funda. Por que aquela bancada é funda? Porque o fluxo de água passando por ali vai levando a areia e aquilo ali fica fundo e aí não parece que quebra muita onda ali naquele local. As pessoas julgam que ali na piscininha é um local seguro, mas é o local mais perigoso da praia. Então tem que tentar evitar ao máximo esses lugares. Mas aí eu estava falando, as pessoas julgam às vezes a profundidade pelo grau de periculosidade do mar. E aí acha que está no banco de areia, está seguro. O que acontece? Às vezes você pode buscar o banco de areia, sendo que todo a água pode estar escoando pelo banco de areia, entrando naquele fluxo ali da corrente de retorno. E aí, se você tiver na quininha do banco de areia, por exemplo, tipo assim, aqui é um banco de areia aqui, e aí você está tomando banho aqui nessa região aqui, achando que está seguro, quando entra o fluxo de água, a água escoa para cá. Então, é facilmente você é arrastado para esse fluxo aqui, ó. E aí você cai aqui e aí o mar te leva. Então, o que vai assegurar a sua segurança no mar é a sua forma de se deslocar no mar e a sua visão do local da onde é perigoso, o caminho que você tem que tomar para poder sair do mar. E é basicamente essa avaliação que eu faço quando eu chego na praia. Eu identifico a corrente de retorno, ali a relação da série, do período ali, das ondas, e a corrente lateral. O que seria a corrente lateral? Dependendo do dia e da condição do mar, existe uma movimentação lateral da água ali na costa ali. Nós chamamos de corrente longitudinal. Essa movimentação da água lateral, ela vai influenciar muito na dinâmica ali do dia e no grau de periculosidade do mar. Se for um local perto de Canto de Pedra, aí essa corrente você tem que estar muito mais atento a esse tipo de corrente. Então, eu sempre busco identificar esse tipo de corrente lateral para poder mensurar o grau de periculosidade do mar. É até conhecido como mar de força d'água. Às vezes, quando o mar entra com muita força, ondulação entrando um pouquinho inclinada na praia, esse movimento oblíquo ali da ondulação chegando ali na costa, vai gerar uma força lateral. E esse deslocamento lateral vai te jogar, pode te arrastar, né, para o lado, e aí você cair num sistema ali que não consegue voltar, justamente porque está interagindo essa força lateral e a corrente de retorno jogando para dentro. Então, esses são os pontos fundamentais: avaliar corrente de retorno, corrente lateral, perceber o intervalo entre uma série e outra para conseguir mensurar como é que vai ser esse sistema ali essa dinâmica, né, da água retornando e, de modo geral, perceber que é um grande sistema de fluxo de água se movimentando. E às vezes as pessoas querem mensurar o tamanho da onda, o grau de periculosidade do mar com o tamanho do mar. Às vezes o mar pode estar até manso,
só que com as correntes de retorno muito ativadas. E aí é um dia que nós fazemos muito salvamento e as pessoas que não têm conhecimento, elas julgam que está tudo bem. E é aquele dia que a gente faz 30, 40 salvamentos num dia, exatamente por isso. Por quê? Porque a pessoa que é leiga não tem conhecimento do mar, ela não consegue mensurar aquele perigo ali. Ela olha para o mar e não vê aquele perigo, não consegue identificar, não sabe identificar esses locais de perigo, e aí se coloca naquela condição ali. Isso também acontece com surfistas. Já fiz salvamentos de surfista que entraram nessa dinâmica e foram pegos de surpresa, sempre quando tem essa influência, às vezes, da corrente lateral. E aí ele não faz o cálculo, não faz essa leitura do mar, não mensura isso daí, não avalia aquilo ali, e aí pode ser colocado nessa condição ali toda aquela energia, né, jogar ali contra ele. Por isso que você tem que sempre agir a favor da energia do oceano, nunca lutar contra a energia do oceano e saber que esse sistema está sempre em movimento, que é cíclico, que vai ter um momento que vai estar acontecendo, vai ter uma hora que não vai estar, e sempre vai estar tudo em movimento. Então não dá para você mensurar assim, aqui é um local que vai ficar bom para tomar banho o dia inteiro. Você tem que saber que vai ter um local ali onde a água vai estar retornando e um local onde a água está trazendo. Uma outra característica que eu lembrei aqui agora, na areia. A pessoa está chegando na areia ali e percebe, nos lugares onde tem muita corrente de retorno, assim, água retornando, uma característica é a inclinação da areia ali naquela região ali. Então a beira ali vai estar muito inclinada. E no local onde não tem tanto fluxo de água retornando, vai ficar um pouquinho mais plano. Isso daí pode ser um indício de um local bacana para tomar banho ou não. Procurar aqueles lugares um pouquinho mais planos ali para tomar banho e evitar esses lugares onde você percebe que a água está levando assim. O grande lance assim que as pessoas se colocam na condição de risco é que ela vai se colocando na condição de risco, mas na cabeça dela, ela acha que no momento que começar a puxar, ela volta. Só que aí no momento que começar a puxar, ela já entrou naquela dinâmica ali. O mar já levou, ela já entrou naquele fluxo de água. E aí ela precisa sair daquela, daquela dinâmica ali para poder retornar. E ela não sabe disso, ela fica ali nadando contra aquela força. E geralmente é por isso que acontece os afogamentos. A pessoa deixa para fazer uma ação depois que já entrou naquela condição ali e a ação que ela toma é instintiva e não vai funcionar ali para aquele momento. Então, pessoal, basicamente são esses dois fatores ali que esses pontos, né? Desculpa. Basicamente são esses pontos que você precisa avaliar: corrente de retorno, corrente lateral e o intervalo entre uma onda e outra e o seriado. Isso daí vai, se você desenvolver um olhar e perceber de uma vez por todas que todo aquele sistema ali está em movimento, toda aquela água está em movimento, você não vai cometer a ingenuidade de achar que está seguro colocando o pé no chão. Você não vai buscar a sua segurança na profundidade do mar. Então você vai perceber que assim, hoje porque é muito comum as pessoas pensarem dessa forma. Mas tá rasinho, tá tudo tranquilo, mas ali tem um banco de areia, dá para ir lá no banco de areia e ficar lá no banco de areia. Só que aí não sabe que a água está em movimento. E aí não adianta nada, ele está ali, a água se movimenta, tira ele daquele local ali facilmente. Então é isso. Uma coisa que você pode começar a desenvolver é essa visão sempre que quando chegar na praia, começar a identificar as correntes de retorno. Já fiz alguns vídeos
falando sobre corrente de retorno, como é que funciona essa dinâmica, coloração da água mais clara, pô, isso aí ajuda muito. Tentar identificar essa corrente lateral, lado, também já fiz alguns sinais que indicam que tem uma corrente lateral, você consegue identificar colocando a mão na frente. Então coloca a mão na frente aqui, ó, faz um ponto de referência, olha lá para trás, lá, olha lá para o oceano lá e vê para onde a água está se deslocando. Com isso você vai conseguir identificar se a corrente está jogando para um lado, se a corrente está jogando para o outro, e aí você vai saber se tem alguma corrente lateral. Vai ter dia que vai estar paradinho, não vai ter nada ali. Vai ter dia que vai estar muito forte. E nesses dias que estão muito fortes, é um dia que está muito perigoso. Então, no dia que eu chego na praia e vejo as correntes de retorno muito ativadas, jogando muito lá fora, corrente lateral forte ali, às vezes período alto entre uma onda e outra. Então a onda vai ter muita potência. E aí aquele mar com jazigo longo entre uma série e outra. Pô, todo aquele sistema, a água vai vir e vai retornar. E quando ela retorna, ela sai levando tudo. Então é um dia muito perigoso. Esses dias são os dias que nós classificamos como de alta periculosidade. Nesses dias pode estar até raso, só que com todo esse sistema funcionando dessa maneira, mesmo você no raso, o mar vai te levar. São aqueles dias que a praia está cheia de bandeira vermelha e está sinalizando ali alto risco de afogamento. Beleza? Então, basicamente, são esses pontos aí que eu queria passar para vocês. O que você precisa identificar no mar. E é isso. Falou? Essa semana aí teremos outras transmissões. Então na quarta-feira vamos ter uma transmissão aqui no projeto ABC do Mar. E sem mais delongas. Falou, pessoal? Muito obrigado para quem ficou aí. E o amigo, isso aí está me ajudando bastante. William, voltei à prática do bodysurf, suas dicas estão me ajudando bastante. Valeu, William. Que bom, né? Fico feliz aí em saber que estou ajudando aí pessoas amantes do oceano a encontrar, desenvolver essa habilidade de segurança no mar, praticar ali o bodysurf ali, desenvolver uma técnica para conseguir surfar de forma bem serena, tranquila no mar. Muito obrigado aí para quem ficou até agora. Eu tenho uma mentoria também que acontece totalmente gratuita, tenho feito. Inclusive a última mentoria foi bem legal, falando com o Caio. Tá lá no meu canal do YouTube. Falando sobre isso aí, eu ajudo um amante do oceano, ouvindo as dúvidas dele e tentando tirar as dúvidas ali entre eu e ele. E para participar tem um formulário, fica lá na minha bio daqui do Instagram. Se você quiser participar, só entrar lá, preenche o formulário, que aí a gente marca e combina um bate-papo. Valeu, galera. Para quem ficou, muito obrigado. Para quem chegou, felizmente está acabando o conteúdo. Até a próxima. Essa semana tem mais. Aloha! Valeu!